dia, a parte da tarde, com o Beto falando ligeiramente a respeito da equiparação com o Banco Central, os 40%, como é que está a situação aqui no Rio, especificamente, e como é que está em todo o país, quem já ganhou de verdade, quem perdeu. Existem boatos de agências que já ganharam, a gente sabe que é boato, e existem alguns que ganharam mesmo, que o banco perdeu o prazo. O Beto passa esse ligeiro informe, tá? Aliás, não precisa ser tão ligeiro não, você pode explicar. Não, não vou ligeiro, eu colaboro. Bom, boa tarde para todos, então vamos lá. 40% foi o dissídio de todos nós bancários do Brasil inteiro e do exterior também, no exercício do período de 87 para 88. Tá? Bom, o que aconteceu? Em vez de ser uma única ação por todos os colegas, foi uma ação individualizada por cada sindicato. E lembre-se que nem sempre o sindicato responde pelo Estado. Né? Às vezes ele responde por uma região, né? Regional, e às vezes ele responde por um município, como é o sindicato de São Paulo, por exemplo. Ele tinha uma abrangência grande, né? E ele pegava até Mato Grosso. Então você vê como é que as situações são diferentes. Então cada sindicato entrou com a ação. Entrou quase em 89, quase expirando o prazo. Porque a ideia dos sindicatos era o quê? Eu não vou discutir com o banco, eu não quero acionar o banco, eu quero acertar para receber. E como se tinha esse conceito com relação ao banco, que o banco conversando, a gente resolve as coisas, eles não entraram com nenhuma ação. Eles só entraram no prazo fatal, porque se não entrasse, não ia perder o direito. Tá? Então foi assim que todos os sindicatos ingressaram, mesmo pedido, a mesma forma, mesmo conteúdo, tudo igual, mas cada um separadamente. Como foi cada um separadamente, é natural que o andamento dessa ação aqui e daquela ação ali, ou dessa ação desse grande sindicato, ou daquele mínimo sindicato, tenham situações diferentes. Por quê? Porque eu constituo advogados de porte diferente, eu estou sujeito a juízes com cabeças diferentes, né? E então a coisa teve caminhos muito diferentes, né, dentro do banco. E o banco usou isso, o banco foi ótimo, concorda? Quanto menos eu tirar o foco, para ele foi ótimo. Ele disse assim, deixa os pequenos começarem a perder, que eu vou usar isso como argumento no outro médio. E no médio eu vou usar no grande. Né? E foi assim que foi acontecendo. Né? Então, o fato é que só existe, que eu saiba hoje em dia, uma ação em andamento, que ainda não teve julgamento, que é a ação do Rio de Janeiro. Tá? Já houve uma série de recursos e o que acontece no momento não houve discussão do mérito dos 40%. Mas o banco ele fez uma série de intervenções visando obstruir coisas para que o processo não caminhasse. Bom, nós estamos numa instância brigando pelos recursos do banco, que ele tem sido vitorioso nessas etapas todas. Nós estamos no STF. A revisora do nosso processo é a ministra Rosa Weber, que naturalmente todos os processos, não só ela, como os demais, estão com seus processos acumulados em função daquilo que está sendo mais prioritário agora, que é o andamento do mensalão. Então, fim dessa fase do mensalão, se não houver um segundo ou um rescaldo qualquer do mensalão, a gente acredita que isso aí volte a ser examinado. Alguns lugares ganharam. Quando a gente diz ganharam, a gente pensa que o cara ganhou na justiça, né? Ele ganhou o direito. Não, o que ele ganhou foi o seguinte, ou o banco não, ele ganhou o direito que o banco ou não compareceu, ou perdeu o prazo para fazer o recurso, entendeu? Alguns lugares, o primeiro lugar que eu soube que ganhou foi Campo Mourão, Paraná. Campo Mourão, se eu não me engano, na época, ele abrigava, o sindicato abrigava 5 municípios em volta de Campo Mourão, né? E eles ganharam e tiveram uma decisão muito inteligente. A proposta do advogado foi a seguinte, então bloqueia, como garantia, parte dos bens do banco. E o banco teve que bloquear uma parte de suas carteiras de LBC, eu sei disso, porque eu trabalhava com isso, e eu recebi a carta, né? A carteira de LBC, que é um título negociado pela área de ouvido do banco, e com isso eles conseguiram garantir a reserva deles, né? Ficou lá, aquilo tem uma correção própria e tal, então
ficou até bom. E houve uma solução rápida, porque não era nem conveniente ao banco permanecer com uma parte de sua carteira bloqueada e indisponível para suas transações. Esse foi o primeiro caso que eu soube. No Rio de Janeiro, nós tivemos em Teresópolis, foi o primeiro lugar. Teresópolis, houve o banco também pelas mesmas razões. Não vou entrar em detalhe em quem perdeu por prazo ou quem perdeu por não ter comparecido à audiência, porque eu também não sei todos assim precisamente, né? Mas enfim, o banco, vamos dizer, perdeu o prazo, tá? E aí com isso a vitória foi dada aos colegas do sindicato de Teresópolis. Depois disso, ganhou também Friburgo, ganhou Campos, ganhou Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Situações totalmente diferentes, cada uma delas. No caso de Friburgo, houve ingressaram um grupo de colegas no início e outros com a comissão mais alta, que ficaram receiosos também de se arriscar e tal, né? E só ingressaram depois. E aí a juíza determinou o seguinte, que aquele dinheiro ficasse depositado em juízo, enquanto não se definisse quais eram as pessoas vinculadas àquela ação efetivamente. Ficou isso aí uns 15 anos. Tem sempre tudo nos que a gente diz, tem uma variância para mais ou para menos. É um ano a mais, um ano a menos, mas por aí, 15 anos. E recentemente, ano passado, tinha que ter uma decisão e houve a decisão. O dinheiro foi feito o cálculo, apareceram as pessoas que estavam inseridas no processo e aí eles receberam o dinheiro. Há um caso super curioso em Mato Grosso do Sul, que também aconteceu no ano passado. Mato Grosso do Sul, o sindicato de lá entrou com a questão igualzinho aos outros, só que os colegas, junto com o sindicato, decidiram não aceitar acordo. Olha que posição diferente, hein? Corajosa, hein? Não aceitar acordo. Resultado, eles receberam integralmente o cálculo daquilo que foi feito. Mas isso acontece porque a gente tem sempre que lembrar das proporções, né? No Rio tem quase 10.500 pessoas, mais ou menos, vamos dizer 11 mil pessoas. É um processo grande, né? É muita gente. Um processo como o esse lá de Mato Grosso do Sul, esqueci o nome do lugar agora. Não, Mato Grosso do Sul. Eu esqueci, não é Jandira, não, é alguma coisa assim. Mas, enfim, me perdoe os colegas do lugar, o nome fugiu. Mas o importante é o que eles fizeram, na realidade, né? No caso lá do pessoal do Mato Grosso do Sul, eles receberam, então, um valor acumulado ao longo do tempo, mas eles eram 27 pessoas. Esse universo é muito mais fácil de você lidar com um problema ou qualquer coisa com 27 pessoas do que você lidar com 10 mil, 1.500, né? Outro lugar também que ganhou... Qual foi a tipicidade do dinheiro? Perda de prazo ou também, todos eles. Eles tiveram uma situação diferente. A situação diferente é que eles e o sindicato bancaram a questão e não querendo acordo. Todo mundo partiu para acordo e eles não queriam acordo. Outro lugar curioso, se eu só completar os lugares, aí eu volto. Não, depois, eu só estou pedindo a palavra. Então, outros lugares que eu me lembro é o seguinte, teve há uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, que foi Manaus. E tem uma cidadezinha vizinha, Manaus, que também já tinha ganho pela mesma razão, perda de prazo e tal. E Manaus perdeu o prazo. E é um número em torno de 540 colegas, 600 colegas, uma coisa assim. O sindicato está naquela fase de cálculo, né? Mas houve uma decisão dentro do TST que o banco dizia, o banco perdeu o prazo, ainda foi para o TST reclamar de coisa. É brincadeira, né? Então, é como se não existisse lei, né? Ele faz a lei como ele quer, né? Então, só que o ministro Lewandowski, chegou e disse, não há, que o banco perdeu o prazo, essa ação não há o que discutir. O banco não tem esse direito. Então, deu ganho para os caras definitivamente. Então, foi uma coisa excelente lá para o pessoal de Manaus, entendeu? E eu ainda não sei como é que ficou o rateio disso, vocês já chegaram a um acordo no cálculo, tá? do como pagar, né?
Bom, a outra situação, essa é muito curiosa, que é o seguinte, foi em Maceió, em Alagoas. Aconteceu o seguinte, o banco perdeu, foi o cheque para compensação, o banco parou a compensação não fechou de manhã cedo como a gente viveu fazendo, ela fechou meio-dia e meia, 1h, coisa que valha. Por quê? O cheque foi retirado da compensação e até hoje as não receberam. Então, você vê que há situações e situações, né? A do Rio de Janeiro, você dizer está ganha, não, nada está ganho. Quando está na justiça, já começa 0 a 0 o jogo, concorda? E como tem uma incógnita, ele está com a vantagem, o mando de campo é dele, né? Então, temos possibilidade? Tem possibilidade. Vamos ver se a gente consegue. E é isso que nós temos feito. E se vocês tiverem interesse em acompanhar esse processo, tem um sitezinho onde eu não mando um santinho, não mando nada, eu só mando notícia dos 40% desse negócio. Mais nada. www.oicolega.com.br. Então eu sempre divulgo as notícias e eu represento um grupo, coincidentemente, 40 pessoas no início, hoje já não são mais 40, alguns já não conseguiram mais nos acompanhar, né? E a gente sempre faz esse acompanhamento e esse monitoramento. Qual é o nosso interesse? A ação é uma ação do sindicato, não é? Então a FPB colabora oferecendo espaço para que a gente se encontre, troque ideia e tal. E com isso nós conseguimos, havia 9 advogados na ação do Rio, paralelos à ação do sindicato, né? Nós conseguimos reunir 7 desses 9 no sindicato. Fizemos uma conversa conjunta dos advogados e estreitamos para que houvesse uma única condução. Aquilo que estamos falando aqui hoje, quando está com ação, não entra com aqui, entendeu? Para quê? Para não ficar aquele negócio, para o processo aí que eu quero ver a ficha calma, você quer saber lá. Isso atrapalha o processo. Por isso que ele é secular também. Então, nós contamos primeiro com a torcida de vocês, com o apoio de vocês, e vamos ver se a gente ganha essa parada, e ganhando, vamos ver o que vai dar para se fazer, né? Na verdade, de repente, olha, lá ganhou, tem um erro de juízo na minha ação. Eu não sei o que pode ser feito, vamos ver. A gente tem que partir de um fato concreto. Então, o nosso próximo fato concreto é: vamos ganhar esse próximo. Tá? Obrigado pelo apoio de vocês. Não houve nenhuma decisão por mérito. Nenhuma decisão por mérito. Será a única. Você imagina o custo que tem isso? E tem que reconhecer isso no sindicato. Olha o custo. Sindicatos grandes como São Paulo, como Belo Horizonte, Brasília. Brasília perdeu rápido. Perdeu? Salvador. Roberto, você tem a média, quanto é que mais ou menos deu para cada um nessa? Não dá para fazer a média. Você tem, primeiro pelo seguinte, o cálculo do perito, lá no caso do Rio de Janeiro, o banco diz, ele alega, que não é verdade, que ele não tem esses dados informatizados. Claro. Eu, quando entrei no banco em 73, o meu contra-cheque já vinha no computador. Não é verdade? Então, o que ele tem, tem. Essa fita deve estar no cofre do contador,